Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Antes de começar a falar do nosso Vascão, eu peço que você se inscreva no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal, até porque vascaíno fortalece vascaíno. Começando esse giro de notícias desse sábado, dia 17 de junho, o Vasco só retornará a campo dia 22 contra o Goiás em São Januário, com casa cheia, já foram vendidos mais de 15 mil ingressos, ou seja, graças a Deus a torcida não comprou essa ideia de público zero, vai continuar apoiando, independente da insatisfação com o Barbieri ou com o time, nós devemos apoiar, esse é o nosso papel. O Vasco não pode se dar o luxo de perder pontos, precisa da força da sua torcida empurrando em casa, nos jogos em casa. Esse jogo contra o Goiás é decisivo, o Vasco precisa aí de 39 pontos no campeonato, ou seja, 13 vitórias em 28 partidas. Daria aí um aproveitamento de quase 50%. Então chegou a hora aí da torcida e do time começarem a jogar juntos e o Vasco voltar a pontuar. O Vasco, para essa partida de sábado, fez um jogo treino hoje no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, contra uma equipe pequena do interior do estado do Rio de Janeiro, o Sampaio Corrêa. Foram 3 tempos de 30 minutos, no qual no primeiro tempo o Barbieri levou a campo a equipe considerada por ele titular hoje, com Léo Jardim no gol, Figueiredo na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo jovem Lincoln ao lado do capitão Léo Pelé, na lateral esquerda, o Lucas Piton. No meio-campo, formado por Zé Gabriel, Matheus Oliveira, Andrei e Marlon Gomes. E a dupla de ataque com o jovem Ryan e Alex Teixeira. Em relação a essa escalação, é difícil de entender a cabeça do Barbieri. A convicção dele, numa partida, ele joga com 3 zagueiros, 3 volantes. A outra partida ele entra com num 4-3-3, na outra num 3-4-3, agora ele quer entrar num 4-4-2, porém, todos os esquemas que ele joga são com 3 volantes, não adianta. Agora ele tira um atacante jogando em São Januário, uma partida contra o Goiás, para entrar com 3 volantes. O time perde totalmente a ofensividade, sendo que o Vasco depende da vitória, vai ter que propor o jogo, porque joga em casa, e ele novamente vem com 3 volantes, com o Zé Gabriel, Matheus Oliveira e o Andrei. Não dá para entender essa escalação do Barbieri, me passa que ele não tem mais convicção nenhuma no trabalho dele, ele não sabe mais qual time escalar. Dentro dessa formação que ele colocou, ali é natural que o Puma Rodrigues, que está servindo a seleção do Uruguai, volte, retorne, e no lugar do Figueiredo, ok. A dupla de zaga é o Lincoln e o Léo, ok. A lateral esquerda é o Lucas Piton, ok. O meio-campo ele poderia colocar o Matheus Oliveira como primeiro volante, o Andrei na sua função original de segundo volante, que também é pela saída do Jair, né, que está suspenso, e ali na meia de ligação o Marlon Gomes. Lá na frente, os 3 atacantes. Eu colocaria o Eric Marques ou o Gabriel Peck numa ponta, o Ryan na outra ponta e retornaria com o Pedro Raul. Até porque o Pedro Raul é um homem de referência, o atacante de área, vai estar jogando contra o seu ex-clube e a lei do ex sempre prevalece no Campeonato Brasileiro. Creio que o Pedro Raul deixa o gol dele contra o Goiás também. Então eu iria a campo com essa formação. Se você concorda comigo ou muda uma ou outra posição, peço que você comente, deixe o seu comentário no vídeo, para que eu saiba da sua opinião. Agora falando em relação aos reforços. A janela que se aproxima agora, o Vasco já tem um reforço confirmado, que é o ponta Serginho, que jogava na Turquia, no Denizlispor. Esse já está confirmado, ele está em Belo Horizonte, terminando as férias dele e também fazendo a parte de preparação física dele. Deve se apresentar ao Vasco na segunda-feira. Outro nome aí que está praticamente fechado, entre o Vasco e o jogador já está tudo acertado, dito pelo próprio pai e empresário do jogador, é o zagueiro Lianco, que chega aí para ser nosso xerife. Lianco é um baita jogador, vai formar uma baita dupla de zaga com o Léo, tenho certeza disso. Entre o Vasco e o jogador já está tudo certo, faltando agora o ok do Southampton, seu clube lá na Inglaterra. O Southampton caiu para a segunda divisão inglesa, então eu creio que não fará nenhum obstáculo. A proposta do Vasco é até uma proposta boa, seria um empréstimo aí até o final do ano, com 10% da compra do passe federativo do Lianco, no valor de 1 milhão de euros, com obrigação de compra ao término do contrato. O Vasco terendo que pagar mais 4 milhões de euros, totalizando uma venda de 5 milhões. Essa quantia é praticamente a quantia que o Southampton pagou quando comprou o Lianco, então para ele seria um bom negócio. Tenho certeza que o Lianco vai
vai jogar bem o Campeonato Brasileiro, vai se dar bem ali com o Léo, é um baita zagueiro, senão ele não estaria jogando na Premier League, que é um campeonato ali onde estão os melhores atacantes do mundo, apesar da equipe dele ser modesta e ter caído, só que você está disputando uma Premier League mostra que você tem um futebol e tem um valor ali grande. Então acredito muito nessa chegada do Lianco, vai melhorar demais ali o sistema defensivo do Vasco. Outro nome agora que está em pauta é o camisa 10, o sonho de consumo da 777, que já praticamente foi declarado por eles, é o meia Manuel Lanzini, também jogador da Premier League, que disputava aí pelo West Ham, jogava pelo West Ham, e teve seu contrato agora encerrado e não renovado. No West Ham, o treinador deu ótimas indicações do Lanzini, ele também é muito querido pela torcida, querido por todos ali, mas está livre agora no mercado. O Lanzini, ele nunca escondeu de ninguém que o time dele de coração é o River Plate, e ele estava dando uma preferência para retornar à América do Sul para jogar no clube de origem, que é o River. Porém, com essa crise na Argentina, e também como o River não fez nenhuma proposta até agora ao jogador, isso aí facilita, encurta o caminho para que ele possa aceitar essa proposta do Vasco. Então acredito que o Lanzini também possa fechar, chegar aí para ser nosso camisa 10. Como diz o Zé Colmeia, ser a cereja do bolo. E seria realmente uma cereja, porque o Manuel Lanzini ali é o meia que nós não temos no Vasco, um cara criativo, tem 30 anos de idade, ainda está numa idade boa, está jogando, não tem histórico de lesão, então vai chegar e vai jogar, agregaria demais ali a parte técnica do nosso time e mudaria o Vasco da água para o vinho. E outro nome também, que voltou a circular em São Januário, seria o do volante titular, o nosso camisa 5, perdão, nosso camisa 5 ali, voltou a circular esse nome do volante Cuejá. Cuejá estava negociando com o Corinthians, mas parece que o negócio esfriou, o negócio melou, então ele agora continua ouvindo propostas. Outro clube brasileiro que também está ali na parada disputando com o Vasco seria o Internacional. O nome do Cuejá vem com força agora, ele é o sonho de consumo ali da 777, que quer porque quer o volante, porém o Vasco também tem segundos nomes ali, como segundas opções, né? Caso o Cuejá não venha, o Vasco também já demonstrou interesse no volante Fran Sérgio, do Bordeaux da França, e do volante ex-vascaíno, que hoje joga na Oada, o Alan. O Alan também seria ali um bom nome para essa volância do Vasco, cairia também como uma luva. Então você, vascaíno, você concorda com esses 4 reforços? Você gostou desses nomes? Qual você não gostou? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Pois bem, me encerro aqui por hoje, te dando saudações vascaínas e um forte abraço a todos.